Muito bem, pessoal. Boa noite a todos. Aqueles que eu ainda não cumprimentei, sintam-se agora. E nós vamos continuar o assunto que nós já temos visto já há algumas semanas, né? Eu tenho proposto para que nós estudemos as parábolas do Novo Testamento. Já estudamos várias delas e hoje nós vamos estudar uma bem específica que é... Vamos botar aqui... Quase foi. Bom, enquanto o Vini vai botando para mim ali, que é uma parábola bastante significativa. Ela está lá no Evangelho de Mateus, então já vai te preparando aí. E ela fala sobre um assunto que é extremamente delicado. Ok, muito bem. A parábola do servo impiedoso. Mateus capítulo 18. A parábola inicia a partir do versículo 23. Podemos pegar do versículo 21, mas o contexto é bem interessante, porque Mateus vem anotando algumas parábolas de Jesus, capítulo 17, capítulo 18. Então, no capítulo 18, nós temos a parábola sobre quem é maior no reino dos céus. Nós não vimos essa parábola ainda, né? E a da ovelha perdida, que nós estudamos dentro do contexto do irmão, né? do filho perdido. Então, dentro desse contexto, Jesus inicia a partir do versículo 15, Mateus anota ali, a falar sobre como tratar a ofensa do irmão. E aí, depois disso, então, como ele ensina a tratar a ofensa, ele vai começar a parábola a partir do versículo 21 deste capítulo 18. Então, eu gostaria que nós lêssemos essa parábola e depois que nós conversássemos um pouquinho a respeito de algumas implicações dessa parábola para a nossa vida, tá bom? Então, versículo 21 começa assim: Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Lembrando, Jesus havia recentemente falado sobre como tratar a ofensa do irmão. Então Pedro provavelmente fica pensando, maquinando, e diz, tá, entendi o que Jesus quis dizer, mas eu quero saber agora quanto é lícito perdoar. Né? Então, Jesus, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? E aí, Pedro já vem com uma conta na cabeça. Até 7 vezes. Versículo 22, Jesus respondeu, eu digo a você, não até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é como um rei que desejava acertar as contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo o que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: tem paciência comigo, eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e deixou-o ir. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um de seus conservos que lhe devia 100 denários. Agarrou, começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que me deve. Então o seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe: tenha paciência comigo e eu pagarei a você. Mas ele não quis. Antes saiu, mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor chamou o servo e disse: servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você. Irado, seu senhor entregou-o aos torturadores até que ele pagasse tudo que devia. Assim também fará meu Pai Celestial a vocês, se cada um de vocês não perdoar de coração o seu irmão. Então é claro que essa parábola aqui, ela fala sobre perdão. E quando a gente anda no terreno do perdão, a gente está sempre andando em um terreno extremamente complexo.
Nós estamos tratando aqui sobre ofensa, sobre feridas feitas, sobre traumas colocados. Então é sempre muito complexo falar sobre perdão, porque ele exige uma ação extremamente complexa. Por isso, quando Jesus fala sobre como tratar a ofensa do irmão, vem Pedro perguntar, tá, ok, até 7 vezes, tá bom? E já é um número assim maravilhoso, biblicamente, o número 7, o número da totalidade, e Pedro achou que já estava suficiente. E Jesus diz, Pedro, você nem começou a arranhar a superfície do que realmente é perdoar constantemente, plenamente e totalmente. E aí Jesus então conta essa parábola desse servo que de um lado está sendo perdoado e do outro está extremamente irritado com o seu conservo. A NVI, ela, ao falar devia uma grande quantidade de prata, ela tira do texto uma hipérbole que o próprio Jesus faz. Porque, na verdade, no original, Jesus diz que esse cara aqui devia para o seu senhor 10 mil denários. 10 mil talentos, desculpem. 10 mil talentos. E o outro cara ali devia 100 denários para ele. Aí tu diz, tá, qual que é a transação? Fica bastante difícil, nós fazemos sempre comparações com moedas do passado e tudo mais. O que eu vou dizer para você é que um talento era o salário mínimo de um dia de trabalho. Vamos trabalhar com a ideia de um denário, desculpa. Um denário, desculpem, era o salário mínimo de um dia de trabalho. Então vamos trabalhar com a ideia de dia de trabalho. Um talento são 6 mil denários. Esse cara devia 100 denários e esse devia 10 mil talentos para ele. Se a gente fizer uma conta rápida, esse cara aqui devia 60 milhões de denários para o seu senhor e foi perdoado. 60 milhões, se você dividir por 365, significa que esse homem devia para o seu senhor 164.353 anos de trabalho. Ah, conta complicada, né? Em compensação, o outro devia para ele um pouquinho mais de 90 dias de trabalho. E ele foi perdoado de uma dívida muito grande, mas foi incapaz de perdoar uma dívida muito menor do seu conservo. Por quê? Porque perdão é extremamente complicado. Tem um escritor inglês chamado C.S. Lewis, talvez você já tenha ouvido falar alguma coisa dele, ele escreveu As Crônicas de Nárnia, entre outros livros, também escreveu material a respeito de cristianismo, e ele escreveu assim: todo mundo acha que perdão é uma ideia adorável até que tenha algo para perdoar. Hernandes Dias Lopes, pregador aqui do Brasil, ele falou algo parecido. Ele disse assim: é fácil você ensinar sobre perdão, fazer um estudo sobre perdão, até alguém ferir você ou alguém que você ama, ou até que você seja alvo de uma injustiça. O mais interessante é que o perdão, ele está na boca de todo mundo por aí. Todo mundo que você falar, em qualquer momento do mundo, na mídia, nas redes sociais, perdão é lindo, perdão é legal. E cada vez mais eu concordo tanto com o C.S. Lewis quanto com o Hernandes Dias Lopes. A gente está falando sobre perdão, mas a gente não está disposto a perdoar. Sabe por quê? Porque ao mesmo tempo que o mundo está tão aberto a falar sobre perdão, nós estamos vivendo a sociedade onde mais acontece todo tipo de processo porque alguém me ofendeu, porque alguém me falou, porque alguém falou isso de mim, porque o meu irmão não quer dividir a herança comigo, porque o meu pai está me devendo um dinheiro, porque meu filho está me fazendo alguma coisa, porque aconteceu algum acidente em algum momento por aí e eu quero que a justiça seja feita, e se eu quero que justiça seja feita, eu quero, na verdade, que o outro pague tudo o que ele causou. Então, nunca na história nós tivemos tantas pessoas com tanto medo de receber processo e tudo mais.
qualquer tipo hoje de prestação de serviço, trabalho e cuidado, vem com um catatal de argumentos no qual você tem que assinar um contrato e naquele contrato está exatamente especificado tudo que vai acontecer, tudo que você tem que fazer. E se alguém te pedir para fazer algo que não está na sua descrição de tarefas, não faço, é desvio de função. E aí eu vou cobrar o meu empregador se eu tiver que fazer isso. Se acontecer um acidente e porventura eu bater um dedo em algum parque lá de Gramado, opa, eu posso me preparar para processar o parque e receber uma gorda indenização por causa disso. Cara, mas foi tu que caiu ali. Cara, o parque tem que me indenizar. Nós estamos vivendo um momento da história em que, se você estuda um pouquinho de história e entende, nunca, a não ser no início ou pré-guerras, seja ela a Guerra dos 30 Dias, seja a Guerra Franco-Prussiana, seja a Primeira Guerra Mundial, Guerra da Secessão Americana, seja a Segunda Guerra Mundial, nunca na história do mundo nós tivemos os países se armando tanto e apontando o dedo e arma cada um para o outro. Vai acontecer a Terceira Guerra Mundial? Eu não sei, eu não sou o senhor da história. O que eu estou dizendo é que já houve períodos da história que foi tudo muito parecido. Pessoal se enchendo de arma, apontando para o outro, acusando o outro, invadindo o outro, pulando para lá, vindo para cá, fazendo aliança com esse, aliança com aquele. Eu digo, olha, eu não sou o profeta, mas se tem alguma coisa que a história me ensinou, é que em períodos que isso aconteceu, daqui a pouco coisa muito grande estourou. Nós não somos o povo do perdão. Nós queremos que o outro pague tudo. Tem uma música dos Engenheiros do Havaí que diz que querem sangue, querem lama, querem a força, o beijo na lona e querem ao vivo. Querem a lágrima doída do ídolo caindo em câmera lenta. Essa é a nossa sociedade. Nosso discurso até é bonito, mas o nosso coração não é. E é por isso que a Bíblia fala tantas vezes a respeito de perdão, perdão, perdão. O Evangelho é baseado em perdão. Por isso, todos nós temos que manifestar o perdão. Perdão é um dos temas mais significativos do Evangelho e essa parábola vai no cerne disso, porque ela mostra que perdão não é natural. Então, esse negócio de, não, deixa assim, eu vou me afastar um pouco, eu vou deixar as coisas esfriarem. Quem sabe o tempo cura. O tempo não cura. O tempo não cura. O que cura é que você não vai mais ver a pessoa, vai dar o teu jeitinho de não ver mais, vai se afastar, e quando você voltar, alguma coisa no teu coração ainda vai ficar pulsando lá, porque não houve perdão. Outra coisa é que perdão não é porque você foi muito bem educado, você veio de uma família nobre, uma família que te deu uma boa educação, também não é questão de educação, não é natural e não é questão de educação. O perdão, ele tem a ver com um coração sensível. Então essa parábola nos ensina, primeiro de tudo, por que devemos perdoar. Vá lá em 2 Coríntios, capítulo 5. 2 Coríntios, capítulo 5. O apóstolo Paulo está conversando com a igreja e ele fala uma verdade legal a partir do versículo 17, onde ele diz assim: portanto, não vamos olhar a perícope toda, vamos olhar só uma parte dela, que diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou, ó a palavra, reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, suplicamos, reconciliem-se com Deus. Nosso ministério tem a ver com fazer com que as pessoas se reconciliem com Deus, e as pessoas só se reconciliarão de forma digna com Deus
na medida em que elas experimentarem a reconciliação na minha vida, na tua vida. E nós precisamos espalhar isso. Então, o primeiro motivo do porquê o cristão tem que perdoar é porque nós somos uma nova criatura. Um novo caráter, um novo coração, uma nova mente. Por isso que Jesus, quando vai conversar com Nicodemos, ele fala para Nicodemos: não te espante se eu te disse, e vou repetir, é necessário nascer de novo para entrar no reino dos céus. O antigo modo de vida que você e eu vivíamos antes de chegar a Cristo é o seguinte: você nasceu, foi posto no mundo, e o teu coração já diz assim: você é protagonista nesse negócio. Não deixe ninguém te rebaixar, faça a coisa acontecer, corre atrás, e no final Deus vai te aplaudir do quanto você conseguiu conquistar. Mas tome cuidado, não deixe ninguém te passar para trás, te ofender. Se alguém fizer isso, não permita que isso aconteça. Esses dias eu vi na internet uma frase de efeito que dizia assim: se você errar comigo a primeira vez, a culpa é sua. Se você errar comigo uma segunda vez, a culpa é minha. Está vendo o problema dessa frase? Eu estou dizendo o seguinte: erre comigo, mas erre só uma vez. E se isso acontecer, só vai acontecer porque, na verdade, eu permiti, foi a primeira vez, a gente ainda estava começando o nosso relacionamento, mas a partir daí, tudo foi quebrado, rompido, eu não falo mais com você, não converso mais com você, não tenho mais nenhum tipo de compromisso com você. Por quê? Porque eu não vou te deixar errar comigo mais do que uma vez. Parou para pensar agora o porquê que as nossas famílias estão destruídas, ambientes de trabalho estão destruídos, ambientes de universidade, escola e tudo mais estão destruídos, o porquê que estão acontecendo cada vez mais coisas absurdas dentro de sala de aula, dentro de empresas e tudo mais, por causa desse tipo de filosofia. Erra comigo uma vez, tudo bem, a segunda eu não vou deixar. Nós somos novas criaturas. E quando chegamos em Cristo, descobrimos que o protagonismo desse mundo não está no nosso umbigo. A história desse mundo é a história do seu Criador. Deus é o principal em tudo. E aí nós somos nova criatura porque morremos para nós mesmos. E a partir desse momento agora Cristo passa a viver. Ou é isso, ou a gente não entendeu direito o cristianismo. Então, se alguém vai falar mal de mim, se alguém vai fazer alguma coisa contra mim, se alguém vai... não vai mais fazer contra mim, mas contra o Deus que vai julgar no dia certo, no momento exato. E tudo que ele pede de mim é vá lá e perdoa 70 vezes 7. Em outra passagem, Jesus fala: perdoa 7 vezes no mesmo dia, se for necessário. Então esse negócio de nunca erre comigo, senão não tem segunda chance, não faz parte do cristão. Porque nós somos nova criatura. Então o primeiro impulso para que nós perdoemos é porque nascemos de novo. Segundo motivo pelo qual nós perdoamos é porque faz parte da família de Deus perdoar. Quando nós olhamos para a Trindade, e Deus foi ofendido pela humanidade, Deus dá à humanidade a graça por meio do seu Filho Jesus Cristo, enviando seu Filho ao mundo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho. Deus resolveu tratar de forma a perdoar. Por isso que a graça escandaliza. Não, peraí, só um minuto, tu está me dizendo que é só crer em Cristo e eu chego ao céu? Sim. Eu não tenho que fazer uma caminhada espiritual, um retiro para algum lugar, umas horas de oração, decorar a Bíblia, fazer uma quantidade de horas de culto cristão, alguma coisa assim? Não. Não diz isso. Não diz. Então, hoje nós vivemos em um lugar onde nós temos queixas de todas as pessoas.
Começa na tua casa. Provavelmente a esposa tem queixa do marido, o marido tem queixa da esposa. Ambos podem ter queixa dos filhos e os filhos vão ter queixa dos pais. Então nós temos queixa, sim, nas casas, nas famílias, no trabalho. Meu chefe, meu colega de trabalho, meu gerente, o dono da empresa, o CEO, o cara do RH. Nós temos queixa nos relacionamentos, nas amizades, naquelas pessoas que nós vamos fazendo grupos de convivência e tudo mais. E nós temos queixas, sim, dentro da igreja. E não tem, em momento algum, qualquer tipo de indicação de Deus de que você tem que sair sem acertar as contas. Mas essa é a nossa prática. Aconteceu o que eu não quero, eu pulo fora. Eu caio fora. Daí o porquê hoje nós temos uma baixíssima taxa de pessoas que permanecem em um emprego por mais de 1 ano. 1 ano. Coisa que antigamente era sujar a carteira. Na minha época, trabalhar menos de 4 anos numa empresa era sujar a carteira. Então, se tu começasse, vai até no mínimo 4 anos. Senão vai sujar a carteira. Né? Minha época de CLT era assim. Fazemos isso nas amizades também. Hoje, mais facilmente ainda, porque temos as redes sociais. E existe um botão lá que eu clico e eu bloqueio. E vocês não sabem, no último mês, quantas coisas eu tive que tratar a respeito de pessoas porque uma bloqueou a outra na rede social. E eu não estou falando de não crente, tá? Estou falando de gente madura na fé, que trabalha em ministério, que se diz fortemente cristão, e eu acredito que seja, mas está lá se bloqueando o outro, criando climas horríveis. Vocês assim, cara, sério isso? Hoje é fácil. Errou comigo? Em um toque de dedo, eu te deleto da minha vida. Nossa, que sociedade miserável que estamos vivendo. O problema é que se fazemos isso dentro da igreja, nós estamos dizendo para esse pessoal lá fora que eles estão certos. Se dentro da igreja não estou disposto a perdoar, a exercer o perdão, a ir andar uma segunda milha, a andar com a pessoa que me deu uma ofensa ou a quem eu ofendi e andarmos juntos como irmãos, eu estou dizendo para o mundo, vocês estão certos. E o mundo vai olhar para nós, igreja, de uma forma cínica, dizendo aí, ó, viu? Eles falam, mas não fazem. Perdão é extremamente complexo. Terceiro motivo do porquê nós temos que perdoar é porque fomos perdoados. Então, nós perdoamos porque somos nova criatura, perdoamos porque perdão faz parte da família de Deus. Terceiro, perdoamos porque fomos perdoados. E quer saber de uma coisa? No céu só vai ter um tipo de pessoa. Pessoas perdoadas. Ninguém vai estar lá por mérito próprio, ninguém vai estar lá porque eu era um super líder de mega igreja e 600 mil pessoas louvavam quando eu tocava ou quando eu ensinava. Não vai ter esse tipo de gente lá, a não ser que tenha sido perdoado por Jesus. Então nós perdoamos porque nós fomos perdoados. Tem uma condição em Mateus, versículo 6, volta umas páginas aí, nós estamos no 18, Mateus capítulo 6, versículo 12. É um versículo bem conhecido, provavelmente decorado por você, que é quando Mateus está ensinando o que Jesus falou a respeito da oração, a oração conhecida como o Pai Nosso, e aí o versículo 12 diz assim, perdoa nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Assim como é uma condição. Assim como é uma condição. Às vezes, ao orar rapidamente, a gente decorou essa oração, então a gente fala ela rapidamente e esquece e passa por esse assim como de uma forma assim tranquila. E no original, essa palavra assim como é roskai, que significa como, na medida que, mesmo que. Essa é a condição. Perdoa-nos assim como fomos perdoados.
A Bíblia, na sua tradução um pouco mais literal, ela diz assim: perdoa nossas dívidas, assim como também nós estamos perdoando os nossos devedores. É uma ação contínua, ela não acabou no tempo lá atrás. Ah, não, já perdoei que chega. Já foi. Não. Há uma continuidade constante. Perdoa-nos assim como estamos perdoando aquele que nos deve. É uma ação contínua. Então, o perdão, ele precisa ser tratado de forma séria por mim e por você. O perdão precisa acontecer. Eu já ouvi muita gente assustada quando diz assim: nossa, eu fui ofendido dentro da igreja. Não me assusta isso. Sabe o que me assusta? É gente ofendida dentro da igreja não se dispondo a perdoar. Isso me assusta. Estamos aí cheios de comunidades cristãs, lotadas, e gente levantando mão para louvor, e recebendo bênção, mas muitas dessas igrejas não estão falando seriamente a respeito do perdão. Porque basta você fazer alguma coisa para alguém, e ali você já tem uma bomba explodindo dentro da tua comunidade, dentro do teu grupo célula, dentro de qualquer coisa que isso vai ferir e vai levar as pessoas a uma separação. Então, nós não podemos deixar o tempo resolver as coisas, porque o tempo não vai fazer isso. Ah, não, eu vou sair daqui, eu vou lá para Cochinchina. A gente estava conversando ontem, os jovens, né? O pessoal, onde é que é a tal da Cochinchina? Está lá, né? E eu vou viajar para lá e daí vai dar tudo certo, eu não vou mais ver, eu vou até, de repente, em outra comunidade, eu vou fazer isso, vou dizer, querido, se você não perdoar, você pode ir para onde quiser. Você pode ir para onde quiser. Você pode estar aqui no Brasil, você pode estar lá onde o Darwin está, que se ele está morando no sul de Vietnã, lá era Cochinchina, tá? E é exatamente aí que nós precisamos entender, então, o que fazer. Volta agora. Ali em Mateus 18, versículo 15, que é exatamente o que iniciou, talvez, essa pergunta de Pedro para Jesus a respeito do perdão. Diz assim: se seu irmão pecar, vá e a sós com ele, mostre-lhe o erro. Se ele ouvir, você ganhou o seu irmão. Primeiro de tudo, o perdão ele não tem a ver com excluir a pessoa, deixar a pessoa de lado, deletar ela da minha rede social. Perdão tem a ver com restaurar e resgatar a proximidade que eu tenho com essa pessoa. Porque se o seu irmão pecar, vá a sós, mostre o erro. Se ele ouvir, você ganhou o teu irmão. Então, perdão tem sempre a ver com trazer o irmão de volta à comunhão que foi perdida. Não é isolamento, não é ostracismo, não é tirar ele da rede social, não é bloquear, não é deletar o perfil dele da tua rede social. Versículo 16 diz assim: mas se ele não ouvir, o que pode acontecer? Talvez ele ainda esteja muito irado, talvez ele esteja ainda cego diante da sua situação, da sua própria condição. Então Jesus coloca isso. Mas, se ele não ouvir, leva consigo mais um ou dois outros, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Se ele se recusar a ouvi-los, conte à igreja. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, aí sim, infelizmente, deixe-o à sua própria sorte. Por quê? Ah, não, a igreja é malvada, olha só, está deixando esse cara de fora, tadinho dele, onde é que já se viu? Tem um evangelho por aí sendo pregado, onde não tem, não precisa, todo mundo vai para o céu e tudo mais. Mas aqui é porque ele não quis perdoar a sua ofensa. Se alguém pecar, você vai lá e diz, cara, não foi legal o que você fez. Eu acho que isso não condiz com a condição de um embaixador de Cristo. Então vamos acertar isso. Não tem nada a acertar, não vou acertar. Cara,
eu acho que a gente está precisando da ajuda de alguém. Não, beleza, então traz alguém aí, vamos lá. Traz alguém, conversa com essa pessoa. E se em algum momento houver quebrantamento e reconhecimento, perdão, volta à comunhão a qualquer momento. E aqui há um pedido agora de Jesus dizendo, envolva a igreja, se for necessário, a comunidade, para que essa pessoa veja seu erro e possa dispensar perdão. Agora, se ela arrogantemente, egocentricamente, egoístamente, ela está apegada a ela mesma, ela não vai perdoar, porque ela é o seu próprio ídolo. E se você machucou o ídolo de alguém, dificilmente você vai ser perdoado. Como, em geral, nós somos o nosso próprio ídolo, se você me machucar, a coisa vai ficar feia para você. E aí eu vou tentar arrumar os meus aliados. Você viu o que o fulano me fez? Não, eu não volto mais lá, não. Onde é que já se viu isso? Porque é assim, porque é assado, porque é aquele outro, porque o Beltrano... Aí tu começa a ver uma raiz de amargura, porque o Beltrano aquela vez também me fez isso. Eu até deixei passar, mas aí, olha só, aí vem o outro. Não, realmente, para mim também, o outro ciclano lá também fez tal coisa. E aí já está começando aquele caldo de amargura, rancor e coisa podre dentro da igreja. E o que Jesus está pedindo é, calma, calma. Você não é esse bezerro de ouro que você acha que é. As pessoas ao teu redor também não são esses bezerros de ouro que elas acham que são. E volta e meia durante os relacionamentos de vocês vão se machucar uns aos outros. Eu sou Deus e sei que isso vai acontecer. Porque há uma coisa chamada pecado, e a partir do momento em que o pecado está dentro do teu coração, ele vai te levar a agir de forma a machucar as pessoas ao teu redor. Assim como uma criança mimada, infantil, na sua ignorância, ela acha que ela quer tudo. E se você puxar um ursinho que ela está gostando muito, ela vai brigar com você. Ela vai fazer força para puxar o ursinho de volta, e se você não der esse ursinho, você vai ouvir um berro estridente, os decibéis lá em cima, tentando fazer você entregar aquilo para ela. Porque onde é que já se viu a tua petulância de adulto mexer com algo que eu quero? Nós somos só crianças um pouquinho maiores, com algumas coisas um pouco mais complexas. E quando nos machucam, quando tiram aquilo que nós queremos, quando nos impedem de alcançar aquilo que eu quero, você vai ver. Se eu tiver força, poder, dinheiro e influência suficiente para te fazer pagar, eu vou fazer. Se eu não tiver, eu vou guardar teu nome. E quando eu puder, você vai ver o que vai te acontecer. Ou, eu digo assim, não, está tudo bem, está tudo perdoado, então vamos voltar a andar junto. Não, estou indo longe de você. Não vou chegar nem perto. Mas olha, vem aqui, vamos sentar, vamos perdoar. Está perdoado, está tranquilo, eu só não consigo mais ficar do teu lado. Eu só não consigo mais levantar a mão em louvor junto contigo. Eu não consigo mais ficar sentado aí e escutar um estudo bíblico do teu lado. Mas está tudo perdoado, está tudo bem, né? Esse homem recebeu a graça de ter sido perdoado. Ele recebeu quase 170 mil dias de trabalho de perdão. A dívida dele era suficiente para colocar na prisão ele, a esposa, os filhos, quem sabe quantas outras gerações, vender como escravo, para que esse homem tivesse de volta o seu dinheiro. E quando ele se humilhou diante desse Senhor, esse Senhor, por graça, amor, misericórdia e bondade, tão somente, disse para ele, ok, tua dívida está perdoada. E ele sai, faceiro, vibrando, até que ele encontra alguém que lhe deve um pouquinho. E pega esse alguém pelo pescoço e diz, me paga agora. O senhor pode ter um pouquinho de misericórdia de mim? Não, eu não posso. Eu não tenho misericórdia. A misericórdia é boa quando ela vem ao meu encontro. Mas quando ela tem que sair de mim, ela já não funciona mais. O que foi que te fizeram que você não consegue perdoar? E eu sei, tem muitas coisas. Eu comecei aqui falando sobre traumas, coisas do passado, ofensas sérias, coisas difíceis de perdoar.
Só você sabe tudo o que traz no teu coração, na tua mente, no teu corpo, as marcas do que você já foi ferido, ofendido, magoado, machucado. E eu não posso imaginar tudo isso. Mas nunca esqueça de que você recebeu a graça. E que porque um homem um dia sangrou numa cruz, tudo aquilo que era nossa ofensa contra Deus foi paga imediatamente. E nós recebemos o direito de entrarmos numa família, a família de Deus, e fazermos parte dela. Tenha a mesma misericórdia. Eu não sei o que você vai fazer essa semana, mas eu quero te aconselhar a pensar em todas aquelas pessoas que talvez você precise perdoar, em todas aquelas pessoas que talvez você tenha que pedir perdão, e eu quero te incentivar a fazer isso. Vá conversar. Senta com ela. Abra teu coração. Explica como, naquele momento, naquela circunstância, aquilo que aconteceu, te magoou, te feriu, te humilhou. Mas que a partir desse momento, você está disposto a liberá-la. A abrir mão disso. A não ficar guardando mágoa, rancor, ou vivendo na tua vida qualquer coisa que seja pensamento para que aquela pessoa seja castigada. Aí você fica até torcendo. Aí o time daquela pessoa perdeu, tu diz, já colheu um pouquinho. Né? Aí o carro daquela pessoa estragou, tu diz, viu? Agora tá. E aí aconteceu alguma coisa, que ela perdeu o dinheiro, o filho ficou doente. Isso aí tá pagando agora. Gente, não há nada mais mesquinho do que viver uma vida torcendo pela derrota dos outros, sendo que nós fomos recebidos de graça com a maior vitória que podemos ter. É inadmissível nós cristãos não dispensarmos perdão para todas as pessoas com quem encontramos, principalmente para aqueles que estão dentro da igreja do nosso lado, levantando a mão em louvor, batendo palma, escutando o estudo bíblico. Não temos outra proposta. Nossa única ação diante do outro é dispensar perdão. Agora, faz todo sentido nós relermos essa parábola. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou, Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu, eu digo a você, não até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é como um rei, que desejava acertar as contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o servo ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou, tenha paciência comigo e eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários, agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo, pague-me o que me deve. Então o seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe, tenha paciência comigo e eu pagarei a você. Mas ele não quis. Antes saiu, mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao Senhor tudo o que havia acontecido. Então o Senhor chamou o servo e disse, servo mau, cancelei toda a sua dívida, porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive? Irado, seu senhor entregou aos torturadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim também fará meu Pai celestial a vocês, se cada um de vocês não perdoar de coração o seu irmão. Vamos orar? Senhor Deus, andamos por terreno sensível, terreno muito sensível. Cada um de nós aqui tem a sua vida, as suas experiências, as suas dores são únicas. Não podemos jamais menosprezar o que cada um aqui passou, o que cada um aqui já foi ofendido, o que cada um aqui já recebeu
Mas nós, quando encontramos o Evangelho, só temos uma resposta para isso tudo: perdão. Perdão não é natural, perdão não é ensinado na escola, perdão é um ato de todo aquele que já nasceu novamente em Cristo. Perdão é algo que nós temos que dispensar para todas as pessoas ao nosso redor. Perdão é a nossa liberdade diante dos outros e daquilo que eles nos cometeram contra nós. E nós podemos libertar-nos de tudo isso, porque tua é a honra e a glória. Nós sabemos, Senhor, que muitas vezes ainda seremos ofendidos, menosprezados, farão coisas que nós não queremos contra nós, muitas vezes. Ainda assim, Senhor, nós não temos outra opção que não dispensar perdão, que não reviver aquilo que tu nos trouxe, que é a graça. Por quê? Porque somos teus embaixadores, novas criaturas, somos da tua família e recebemos o perdão. E aquilo que recebemos é aquilo que entregamos. Se estivéssemos debaixo de um Deus de ira, que nos manda matar nossos inimigos, faríamos. Mas estamos debaixo do Deus da graça, que nos diz: ama teu inimigo. Senhor, que essa seja a verdade, para que o nosso evangelho seja sincero e que a nossa vida seja livre. Em nome de Cristo. Amém.